Tá, vamos falar então sobre a Delegacia da Mulher, sobre a implementação de políticas públicas de atendimento à mulher e a acumulação, muitas vezes, não só em Mato Grosso, Cuiabá, mas também em todo o Brasil, acerca desses sistemas protetivos. Nós temos uma lei chamada Lei 11.340, que popularmente chamamos ela de Lei Maria da Penha. Ela é uma lei que ela veio integrar o ordenamento jurídico, objetivando colocar a mulher em situação de igualdade no sentido protetivo, tá? Esta lei ela é um desdobramento de tratados internacionais que o Brasil assinou, tratados internacionais em que o Brasil, de certa forma, faz parte e que necessariamente, por força desses tratados internacionais, houve, então, a necessidade da criação desta lei de proteção, tá? Então, observe você que no artigo 8º da Lei Maria da Penha, assim vou chamá-la então para ficar mais fácil o entendimento para a população, ela diz que a medida de prevenção e de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela tem caráter nítido de política pública. Ou seja, é um estabelecimento de regras em que coibir a violência doméstica e familiar passa por um conjunto articulado de ações da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, colocando algumas diretrizes para esses entes no sentido de proteção. Uma dessas diretrizes, além da integração do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria e a própria advocacia privada, com áreas de segurança pública, assistência social, saúde e educação, tem também uma implementação específica de atendimento policial especializado para mulheres. Veja você que esse atendimento especializado para mulheres, ele vem com uma condição de fazer com que a violência seja reduzida e, eventualmente, cessada. Então, a mulher que chega para fazer um boletim de ocorrência vítima de uma agressão, e eu gostaria de exemplificar para você as formas de violência, porque muitas vezes as mulheres elas são vítimas da violência, mas elas não se veem vítimas de violência. Por exemplo, a mulher ela chega para fazer um boletim de ocorrência dizendo que ela sofreu uma violência física, que é aquela violência entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A violência física, ela deixa uma marca, ela deixa um corpo de delito que nós falamos, e ela é passível, então, de se visualizar de forma imediata. Então, a mulher que ela chega, por exemplo, numa delegacia com o nariz quebrado, por força que o seu companheiro bateu nela, em detrimento da sua própria condição de mulher, fica muito claro, fica muito evidente que houve uma lesão. Nós temos também a violência psicológica, que eu vejo que é uma das formas mais costumeiras de violência contra a mulher. A violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique o pleno desenvolvimento, controle as ações, comportamentos, crenças, as decisões, sempre mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagens, ridicularização. Então veja você que tudo isso é uma violência que vem muitas vezes do próprio seio da sociedade diante de resquícios patrimonialistas e patriarcais. Nós temos também a violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constranja
a mulher a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual. Temos a violência patrimonial, que é aquela em que há retenção, subtração, destruição de objetos, instrumentos de trabalho, instrumentos pessoais. E também temos a violência moral, que é toda conduta que cause, que configure uma calúnia, difamação, uma injúria. Então a mulher... Sim. Na realidade, a violência doméstica presume ser uma relação familiar. Então a violência doméstica ela pode ser praticada pelo companheiro, pelo irmão, pelo tio. Nós temos aqui uma relação familiar, uma violência doméstica, relação familiar. Nós temos também outras formas de violência que utilizam-se o gênero feminino também como forma de violência, tá? Não necessariamente doméstica. Se for analisar o gênero feminino, o gênero mulher, também precisa de proteção, tá? Então, observe comigo. Já há violência. A mulher ela precisa de uma coragem enorme para poder fazer a denúncia. Por quê? A sociedade, infelizmente, ainda coloca nas mãos da mulher o sucesso ou o insucesso da relação, coloca nas mãos da mulher toda essa forma de opressão, de discriminação. Então a mulher ela precisa vencer tais barreiras para poder iniciar o procedimento protetivo. Então o que ela faz? Ela vai até a delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, só que quando ela lavra o boletim de ocorrência, não é aplicado, não é deferido imediatamente as hipóteses de proteção. Deveria ser isso de uma forma rápida, de uma forma quase que imediata, até porque o artigo 10 desta lei que eu estou te falando, da Maria da Penha, diz o seguinte: na hipótese da iminência ou prática de violência doméstica e familiar, a autoridade policial que tomar conhecimento adotará de imediato as providências cabíveis. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados para esse tipo de situação. Então a mulher ela chega, ela vai e faz o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, como funciona aqui no Mato Grosso? Por experiência nossa, esse boletim de ocorrência vai para a delegacia da mulher, aonde é perguntado, inquirido para a mulher se ela deseja as medidas protetivas. As medidas protetivas, elas vão providenciar o afastamento do agressor, não permitindo que ele se aproxime da ofendida por tantos metros. Vai prestar para a mulher ofendida um atendimento num lar especializado, se necessário. Vai prestar para ela um afastamento da comunicação do agressor para com seus familiares e para consigo. Vai também definir se precisa de afastamento em relação aos filhos ou também da pensão alimentícia. Só que a autoridade policial, ela não pode deferir as medidas de proteção. A autoridade policial ela tem por objetivo colher esses depoimentos, colher esse termo de representação também da mulher e vai encaminhar isso para o Poder Judiciário. E aí nós temos um grave problema que eu tenho sofrido cotidianamente. Qual é o problema? A mulher que sai de casa para fazer um boletim de ocorrência, ela sai numa situação de violência iminente. Ela sai numa situação em que já não há mais nenhuma outra tratativa senão procurar ajuda do Estado, procurar ajuda para a sua sobrevivência. Quando ela faz esse procedimento precisa ir para o Fórum de Cuiabá ou no Fórum da região, estou usando Cuiabá como exemplo, mas em qualquer região tem que ir para o Fórum, para o juízo especializado em violência doméstica deferir ou não este pedido. Este trâmite que demora. Este trâmite pode levar muitas vezes até 2, 3, uma semana. Eu já tive casos em que a mulher, na sexta-feira, precisou de medida protetiva, fizemos o acompanhamento até a delegacia, levamos até a delegada,
Conversamos, tomou-se depoimento, fez todos os procedimentos cabíveis e foi mandado para o fórum. E nós não conseguimos a medida protetiva. Por quê? Porque existe um procedimento burocrático, necessário, mas é burocrático, que faz com que o processo demore para chegar até a mão do juiz. Claro, nós temos juízes plantonistas, nós temos juízes que no plantão poderiam estar deferindo, mas isso normalmente não ocorre. Então, uma mulher numa situação de extrema vulnerabilidade, como que ela volta para casa dela? Por quê? O marido já sabe que ela fez o boletim de ocorrência. Se ela voltar para casa, ela pode morrer. A gente não sabe como funciona a cabeça das pessoas dentro dos crimes passionais. Nós entendemos muito bem que diante de uma situação de raiva em que o marido, ou companheiro, ou irmão, ou pai, diante dessa situação, ele vendo, vou responder no processo, ele mata a vítima. Então, esta demora nos prejudica. Já. Não, nós não chegamos a... Nós tivemos um pedido, óbvio que nós como advogados temos uma responsabilidade social, nós como advogados trabalhamos com o sistema, nós integramos, construímos pontes, sim, entendemos as dificuldades, entendemos que nós estamos dentro de um país que está crescendo dentro do aspecto protetivo, mas eu tive que chegar para minha cliente e falar para ela, você precisa dormir na casa de um parente, porque se você voltar para sua casa, você morre. Eu não consigo, como advogado, garantir uma segurança para você, porque não é a minha função. A função é do aparato estatal. A função é que o Estado faça a segurança dela, através dos meios coercitivos disponíveis. Então observe você que quando a mulher, eu tenho esse entendimento de que quando a mulher pede a medida protetiva, independente da cognição, ela tem que ser deferida de forma imediata. Se a mulher pediu a medida protetiva com base numa denunciação caluniosa, querendo utilizar do sistema protetivo para poder afastar o pai, numa alienação parental, isso aí, durante o deslinde processual, vai ficar comprovado e ela tem que responder pela denunciação que ela fez. Tá? É competência do Estado, é competência do município, é competência da União. Os recursos já estão destinados para isso. Eles que tomem as devidas providências. Eles que têm que responder, sob pena, inclusive, de responder por improbidade administrativa. Diante de uma circunstância dessa, eu pergunto para você, se uma mulher vai e morre, o Estado vai reparar o dano? O Estado vai reparar pela omissão que ele fez? Eu duvido. Claro, tem que entrar no judiciário e depois de alguns anos você consegue a reparação, só que aí a vítima já está morta. E é isso que nós precisamos brigar. Existem alguns projetos de lei no sentido de que a autoridade policial possa conferir as medidas de proteção. Eu sou uma das pessoas que apoio severamente de que a autoridade policial deve, sim, deferir as medidas de proteção. Por quê? É um projeto de lei, tá? Minha amiga, eu vou ser bem sincero. Ou a gente resolve o problema na hora, ou o risco vai existir. Então, por que não atribuir à delegacia, ao delegado, a conferência necessária pro deferimento de medida protetiva? Até porque, quando isso cai no juiz, o juiz não tem discricionalidade, ele tem que deferir. Na hora que cai para o juiz deferir, o pedido de medida protetiva é unilateral, baseado apenas no depoimento da mulher. Se teve violência, se não teve violência, isso é só no curso processual. Então, defira para o delegado, dê para o delegado esse poder, ele vai fazer a aplicação e aí, na hora que chegar no juiz, o Ministério Público com acompanhamento processual, a parte vai se defender e pronto. E pronto. A gente tem um sistema de proteção que funciona. Agora, esperar o inquérito policial ser encadernado, numerado as folhas, pasme você que até hoje, a vara de violência doméstica e violência da infância não estão dentro do sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico. A justificativa, eu entendo, porque existe corpos de prova, que é difícil de trazer isso para o meio eletrônico, mas isso para mim não serve. Porque eu entendo muito bem que o processo judicial eletrônico permite uma agilidade, permite com que da própria delegacia já seja protocolado imediatamente estes pedidos e o juiz já tem acesso a isso de uma forma muito rápida. Hoje é papel, tem que carimbar, tem que colocar na pasta, tem que colocar um número, cadastrar no sistema, ele vai lá para a vara, lá para a secretaria. Da secretaria, conferido, tudo ok, aí manda encarga para o gabinete, mas o gabinete não pode receber carga agora porque tem lá quase 2.000 processos para despachar. Assim não dá, aí morreu.
Aí qual que é a nossa função? Nós, graças a Deus, não tivemos, ao menos eu não tenho notícia, de casos em que a mulher tenha morrido por causa desses interstícios, tá? Mas as clientes que nós temos, que nós atendemos, realmente sofrem muita violência psicológica até o deferimento da medida protetiva. E digo mais, existem circunstâncias em que é deferida a medida protetiva pelo juízo e mesmo assim o agressor, ele tem tanta certeza de impunidade, ele tem tanta certeza que o sistema não funciona, que ele acaba cometendo as infrações às medidas protetivas. E pasme, minha amiga, e eu preciso dizer isso para você. Nós temos circunstâncias que nós atuamos como assistente de acusação, nós movimentamos também os sistemas de medidas protetivas através da advocacia, sempre em nome do nosso cliente. Eu tive casos em que o agressor descumpriu a medida protetiva, foi feito fotografias do descumprimento e o Ministério Público entendeu que somente poderia aprimorar o sistema, somente poderia dar mais restrições se fosse lavrado um boletim de ocorrência. Aonde que está escrito isso? Aonde que está escrito isso? Não tem em lugar nenhum. Então eles criam as normas na cabeça deles, eles criam essas normas para obstaculizar, porque deve ter muito processo, eu imagino, porque a sociedade está acordando e vendo que a violência doméstica é algo repudioso, e aí eles criam isso para dificultar, de certa forma, o acesso da mulher. É um absurdo. Já vi falar, inclusive, de que para movimentar feitos afetos à violência doméstica, porque a violência doméstica é interessante, ela traz o aspecto criminal e também um aspecto civil. Guarda, alimentos, pensão, divórcio, ele afeta também dentro do sistema da violência doméstica. Às vezes a mulher ela não quer mover um processo criminal por injúria, calúnia ou ameaça, ela não tem interesse criminal, mas ela tem interesse no sistema protetivo porque ela foi vítima de violência psicológica. E aí o que acontece? Entende-se alguns pareceres, poucos, mas alguns pareceres, e que prescinde do boletim de ocorrência para tramitar na vara de violência doméstica. Claro que nós, como advogados, articulamos, nós fazemos as nossas manifestações e o juízo tem entendido também que não prescinde do boletim de ocorrência. Com isso, a gente elimina aquele constrangimento da mulher ter que ir na delegacia, a gente elimina esse constrangimento de ter que esperar a medida protetiva, que às vezes ela não está preparada psicologicamente para isso. Violência doméstica, nós precisamos educar as nossas crianças. Nós precisamos, na escola, mostrar que se trata com igualdade, mostrar que todos têm direito perante a lei. Neste processo de transição que nós estamos vivendo, existe essa certeza de impunidade. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e eu falo para você porque eu atuo também em São Paulo, Rondônia, no Paraná, com sistemas protetivos, sistemas de infância, sistemas de proteção à mulher. Eu digo para você que o Tribunal de Justiça é um tribunal de vanguarda. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos juízes empenhados, como por exemplo o Dr. Jamilson Haddad, que incorporou dentro da vara da violência doméstica o sistema de constelação familiar, o sistema de direito sistêmico, que isso faz com que o agressor ele possa se reintegrar dentro do meio, reconhecendo os seus erros, de modo a não vê-los a cometer novamente. A mulher que passa por um sistema de constelação familiar, ela se sente mais protegida, ela se sente mais amparada. Então hoje nós temos esse trabalho magnífico pelo Dr. Jamilson, ele faz isso na primeira vara de violência doméstica e muito empenhado tem conseguido grande sucesso. Inclusive nós como os advogados temos conseguido grandes avanços aplicando técnicas de direito sistêmico. Nós temos outros juízes, a vara de violência, são duas varas de violência doméstica, mas que trabalham com a pluralidade de juízes, porque eu vejo que existe uma preocupação do Tribunal de Justiça em atender essa demanda. Tá? Existe realmente essa preocupação em proteger. Falhas existem, precisam ser corrigidas. A delegacia demora, tem que ser corrigido. Não implantou o PJE, tem que ser corrigido. Mas eu vejo de verdade que existe um fio condutor para a gente chegar a um denominador comum nisto. Nós que advogamos especificamente na área. Trabalhamos todos os dias, minha amiga. Existia muito uma ideia de que 90% das mulheres eram alienadoras parentais. Isso era algo que alguém disse e todo mundo repetiu.
A alienação parental ela pode ser praticada por ambos os genitores, inclusive quem detém a guarda, homem e mulher, não importa. Então, passa por um entendimento. Então, quando a mulher ela é vítima de violência doméstica e você tem um entendimento de que ela não é a alienadora parental, que ela realmente precisa de proteção, tem que ser conferido esse sistema protetivo. Eu digo para você uma outra coisa, que eu acho que isso precisa ficar registrado. Muitas mulheres, elas iniciam o procedimento, representam o marido, faz a representação e depois elas acabam desistindo. Esta desistência significa, muitas vezes, em que a mulher ela diz: para, eu não quero mais o processo, vamos seguir as nossas vidas. Porque o simples ato de mover a medida protetiva faz com que o agressor retome o controle da sua vida, faz com que o agressor volte a viver em sociedade, porque ele passa a ter medo da Maria da Penha, ele passa a ter medo da lei. Então, do curso processual é muito comum nós vermos, porque para você poder desistir da medida protetiva ou das ações afetas, só na presença do juiz. Isso é um sistema de proteção para a mulher não ser pressionada pela família, etc. Então o juiz ele vai ter essa habilidade, ele tem a perspicácia de observar, só na presença do juiz. Então muitas vezes ocorre, isso a gente acompanha muitas mulheres desistem, não desistem só necessariamente porque não encontraram no sistema uma proteção. Isso é um ponto positivo porque ela tem que parar de trabalhar para poder ir na audiência, ela tem que modificar a sua vida, viver com medo, viver com o botão do pânico ou sem o botão do pânico, ponto. Mas existe também esse aspecto de que o agressor, ele para, ele cessa a agressão. Policial, tá? E é responsabilidade do Estado a salvaguarda de integridade física, psíquica e emocional da vítima. Então observe que tem que ser exigido que o Estado cumpra com a determinação da lei. Nós temos instrumentos como, por exemplo, a ação popular, que é quando o Estado não toma algum tipo de providência, o cidadão que tem um título de eleitor, ele pode mover a ação popular. Nós temos o Ministério Público que tem responsabilidade institucional de proteger a mulher. Nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito de Família, até através da Comissão de Violência à Mulher, que tem por obrigação intervir nessas circunstâncias, tá? Então, diante de uma denúncia, óbvio, as denúncias elas têm que ser formalizadas. Não adianta você chegar, não gostei. Não. Se você não fizer a denúncia, nós não vamos conseguir tomar as devidas providências. É através das denúncias que você consegue o início de um procedimento correcional no sentido de corrigir a irregularidade. O executivo tem a sua parcela de culpa? Claro que tem, mas nós entendemos também, como eu disse para você, que a responsabilidade passa pelo gestor. Se você, na hora de eleger, não elege um bom gestor, obviamente que na ponta você vai sentir como a gente sente na saúde. Como a gente sente na saúde, como a gente sente na educação. Não ia ser diferente na segurança pública. Então, esse diálogo que nós estamos fazendo neste momento, com o apoio da imprensa, que é uma das bases da nossa democracia, é realmente para modificar o sistema e aprimorar onde tem defeito. E onde que tem defeito? No meu ponto de vista, é esta lentidão de trâmite entre a delegacia e o deferimento da medida protetiva. Demora muito e isso é prejudicial. Ah, mas o atendimento poderia ser melhor? Claro que poderia, mas se você somente atendeu, ouviu aquela mulher em situação de vulnerabilidade, fez os encaminhamentos necessários, deu para ela o mínimo de proteção, eu acho que isso já seria um grande avanço para onde nós estamos hoje. O que eu não posso aceitar é o que você me disse, que existe 10 medidas protetivas na delegacia. Eu entendo que a delegada responsável deve estar fazendo algo humanamente impossível diante de poucos recursos. A culpa não é da delegada, você pode ter certeza disso, porque a gente sabe o trabalho da Polícia Judiciária Civil e a gente sabe como são empenhados, mas 10 medidas, pelo amor de Deus. A delegada ela é vinculada necessariamente ao Poder Executivo. O chefe dela é o governador do estado, então o governador tem que tomar algum tipo de providência. Vai ficar para a eleição do ano que vem, né?
O governador disse que iria inaugurar uma delegacia. Tá bom. Vai ser promessa de campanha. Procedimento que a gente sabe como que funciona, né? O que nós temos que brigar é para que haja um atendimento básico. O atendimento básico é atender todos os casos de violência doméstica, independente da quantidade desses casos. Independente da quantidade, se tiver 10 é 10, se tiver 20 é 20, se tiver 30 é 30, tem que ser atendido no momento em que a vítima procura a autoridade policial e não tem voltar amanhã, tá? Isso é fundamental. O segundo ponto a ser observado é nós tentarmos diminuir o trâmite entre a lavatura do boletim de ocorrência e o deferimento da medida protetiva. Se nós conseguirmos esses dois pontos, eu entendo que nós já teremos um grande avanço dentro do sistema protetivo. Acho que não, minha amiga. Eu acho que é um processo de construção. Nós não podemos só criticar. Nós devemos criticar. Mas reconhecer o trabalho das figuras que estão presentes e empenhadas é uma necessidade, tá? Eu poderia, por exemplo, vir aqui, criticar a delegacia, fazer um trabalho político? Não. Nós precisamos de aprimoramentos no sistema. Nós precisamos de aprimoramentos pontuais no sistema, mas o sistema não é todo ruim. Existe proteção? Existe. Tem que melhorar? É claro que tem que melhorar, nós trabalhamos todos os dias para isso. O trabalho que você está fazendo agora é um trabalho de melhoria. Tá bom. Eu fico à disposição. A gente tem que falar, nós estamos falando de aspecto de proteção. É um dever social que nós temos, parar um pouco do nosso tempo para poder esclarecer a população, para poder transmitir um pouco desse conhecimento, para que a gente possa minimizar as formas de violência. Tá? Eu agradeço, inclusive, o trabalho que você está fazendo como imprensa. A gente briga quase todos os dias para que vocês tenham a liberdade necessária e esse desprendimento para poder fazer esse tipo de matéria, porque a gente ajuda muita gente. Muita gente precisa de nós para poder fazer, para poder entender, para poder fazer cessar esse tipo de coisa abominável que é a violência doméstica. Tá? Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.